O general Mário Fernandes confirmou hoje no Supremo Tribunal Federal que foi o autor do Plano Punhal Verde-Amarelo, que, segundo a Polícia Federal, trazia um planejamento para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Vamos ver. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se o senhor me permite, Vossa Excelência Sim. citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Bom, quero ouvir os três aqui sobre esse assunto. Começo contigo, professor. Bom, pois é, ele na verdade está dizendo, aqui a gente tem mais uma vez a estratégia do ato preparatório, né? O que ele está dizendo é que foi uma mera cogitação, que ele colocou no papel uma ideia, mas essa ideia não começou a ser executada, e uma vez que não começou a ser executada, não pode ser punida nem a título de tentativa de crime. Então, ela vai um pouco na linha das teses e dos argumentos da defesa, que é justamente tentar demarcar o que é um ato preparatório de um crime que não é punível e o que é o início da execução que passa a ser punível, e tentar colocar todas essas condutas no campo dos atos preparatórios e proteger essas condutas de qualquer tipo de reprovação penal, né? Então, eu acho que tá justamente naquele campo, naquela estratégia que já foi aventada lá atrás, que é tentar dar um caráter de relevância a todos esses atos, como se fossem meras intuições, meros desejos, meros, como ele diz, pensamentos no papel, mas que não tinham a capacidade de colocar em risco a ordem democrática brasileira. Conversamos com o professor de Direito Doutor, Penal aqui da USP, Carla. Infelizmente, eu acho que o professor tem um compromisso. Pode fazer a última pergunta, Não, mas rapidinho. pode seguir um Diga pouquinho, lá. não tem problema não. não, é rapidinho. É porque, conversando hoje com alguns militares que avaliaram esse depoimento do general Mário Fernandes como uma estratégia meio suicida, dele confessando ali e tentando, de certa forma, blindar outras pessoas quando ele fala que ele não passa esse documento para ninguém. O senhor está falando que a estratégia pode ser ele minimizar e colocar só no campo das ideias, mas não deixa de ser uma confissão, né? É uma confissão, mas eu imagino, e pelo que eu li da denúncia e dos cadernos policiais, a autoria daquele documento estava muito clara, ia ser muito difícil você negar, porque você tem as propriedades do documento, você consegue identificar quem criou aquele documento. Então, a estratégia de negar ou confessar que não ia fazer muita diferença, porque você tem outras provas nos autos que apontam para que a confecção daquele documento foi de parte. Então, talvez para dar mais credibilidade para o depoimento, ele confessou que foi ele, na medida que já existe essa prova, mas acabou dando esse caráter de que o fato dele dizer que não entregou para ninguém, mais do que proteger outros, protege ele também, porque mostra que ele não divulgou, não levou aquilo adiante, né? Então é a mesma coisa que alguém ser acusado de comprar um pote de veneno para matar alguém. A pessoa confessar que comprou o pote de veneno, mas jamais tirou ele de casa, ele está confessando um mero ato preparatório que não é punível. Então, isso não gera nenhum efeito jurídico para ele. O problema todo, e aqui antecipando um pouco e fazendo uma análise um pouco maior, é que a gente não está falando só daquele plano, né? A gente está falando daquele plano, a gente está falando de pessoas de campana, a gente está falando de uma série de outros elementos que talvez apontem aí sim para o início da execução, né? Ele está tratando isoladamente desse elemento, mas existem vários outros elementos ali que apontam talvez aqui o começo de uma execução de uma tentativa de golpe. Então, é isso que vai ser colocado na mesa. Mas eu não acho que o fato dele confessar tenha sido uma péssima estratégia, porque aquilo, de alguma forma, já estava dado ali no processo. Professor Pier Paolo Bottini, obrigado pela entrevista, pela participação. Bom fim de semana. Gente, me desculpe aqui o pouco tempo, mas estou à disposição de vocês em todas as outras oportunidades. É um prazer conversar com vocês. Imagina, muito obrigado pela participação. E aí, Sakamoto, essa confissão do Mário Fernandes? Olha, Diego, eu acho que é o seguinte, acho que corre o risco de, talvez tirando o ex-presidente Jair Bolsonaro,
o general Mário Fernandes tome a maior cana, no final das contas, né? Por conta além de participar de todo o processo, ele pode ser acusado de uma série de outros crimes que também pesam contra outros membros dessa conspiração. Ele também teve todo esse processo de preparação de assassinato, né, do Alckmin, do Lula, do Alexandre de Moraes, e não só preparação, né, também de ter colocado em prática com campana, sabe, colocando militares para correrem atrás de monitorar, né, o deslocamento dos alvos, né? E lembrando também que tem toda a questão de financiamento, né? Que teria sido recursos que teriam sido passados via General Braga Neto para Mauro Cid, né? E esse dinheiro que iria para bancar, né, o pessoal das forças especiais que estariam por trás da execução desse plano. Eu entendo, né? E claro, e respeito a posição do Pierre Paulo com relação à questão do ponto de vista jurídico, né? Com relação a essa questão de colocar, olha, eu fumei, mas não traguei, né? Aquela coisa, né? Até botei o cigarro o beck na boca, mas fumei, não traguei, aquela coisa, né? Meio justificativa que a gente vê na política, né? E que, claro, pode ter um impacto e um efeito jurídico, não tenho dúvida nenhuma. Do ponto de vista agora da discussão pública, e foi, na verdade, um ato suicida. Né, ele basicamente se coloca, ele falou o seguinte: olha, realmente, ele se coloca como um assassino potencial. Né? Ele coloca como um traidor da pátria, um conspirador da pátria, um assassino em potencial, porque precisa ser muito rastaquela para acreditar que essa justificativa olha, não, eu peguei, botei no papel para só organizar e fazer orçamento e fazer estrutura e fazer tudo isso mais, mas depois eu não coloquei em prática. Sabe? Precisa, e sendo que tem indícios de que foi colocado em andamento, né? Então é um suicídio, pelo menos do ponto de vista, concordo com a cara, com relação. Bem, a carreira dele já era, né? Tipo, ele já é aposentado, então não vai. Já é da reserva, ele não vai ter. Mas ele pode perder a patente com isso. E esse é um sujeito, olha, de todo mundo que tá aí. Este, é claro, que tem aquela coisa, quem for condenado acima de 2 anos, ele vai depois ter um julgamento militar com relação à patente, mas ó, de todo mundo que tá aí, esse especialmente já pode dar até logo para sua patente. Acho que o general Mário Fernandes perde, e isso vai ser uma desgraça maior para ele. Tem que fazer um intervalo agora. Na volta falaremos sobre o caso Epstein. O ex-presidente Bill Clinton também aparece no livro de aniversário do bilionário Jeffrey Epstein, que ganhou esse livro em 2003, quando comemorou 50 anos. Além dele, Trump também aparece na lista, segundo o jornal Wall Street Journal. Depois do intervalo a gente conta mais. Fica aí. Carla, então o Exército está vendo o Mário Fernandes com uma estratégia suicida. Hoje eu estive por ali, conversei com bastante gente, e perguntei bastante sobre como eles tinham visto esse depoimento de ontem, né? Aí algumas, assim, maluco foi uma das palavras que eu mais ouvi, assim, que maluco, que loucura, que estratégia suicida. E teve um general que falou para mim, olha, realmente ele e o advogado, até inclusive tentei falar com o advogado dele, ele estava em voo, disse que me retornava, porque eu falei, olha, estou falando de uma estratégia suicida, quero que o senhor se defenda, né? Que se posicione, claro. E eles estão falando porque eles acham isso, que ele mostra que por mais que ele tenha inovado com essa questão de coloquei um pensamento no papel, ele mostra o radicalismo dele numa ideia, num pensamento que surge, que o grande pensamento dele vou matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Então, assim, não é um pensamento trivial, né? Não é nem que ele fumou e não tragou. Ele pensou em matar duas autoridades que tinham acabado de ser eleitas, né? Logo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro perde a eleição. Imprime esse plano, que eram os pensamentos dele, no Palácio do Planalto e leva ao Palácio da Alvorada. Então, a Polícia Federal, no relatório, diz que o plano foi levado ao Palácio da Alvorada, né? O que indica, de uma certa forma, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tomado conhecimento, apesar de que ele negue. Então, a avaliação que foi feita com base no que disse Mário Fernandes ontem, entre os militares, é de que, olha, ele assumiu a culpa, é importante, teve um general que até falou assim, é importante que agora, quem acha que tudo só passou de uma grande teoria, não era nada,
ele tentou, mesmo que sejam pensamentos, colocar no papel um plano esdrúxulo de assassinato de autoridades, o que é muito grave. Então, como o Saca colocou, a condenação do general Mário Fernandes é tida como dada praticamente entre os pares, o que, apesar de ser uma coisa, né, que evidentemente as Forças Armadas sempre falam, é um desgaste sim para os militares, né, não é uma coisa trivial você ver generais presos, mas a sensação que permanece, Diego, e que o ministro da Defesa Múcio sempre fala, é que é preciso que esse capítulo seja encerrado, que essa página seja virada, e aí até um general falou assim, a cor verde-oliva vai sair de perto deles, e eles vão mostrar quem eles são, pessoas físicas com ideias esdrúxulas que são colocadas no papel. Então é isso que almeja, digamos assim, hoje, o comando das Forças Armadas, que essas pessoas que estão sendo julgadas e que ficarem comprovadas a culpa, elas sejam, de fato, punidas como CPF para a instituição ficar, digamos, com uma imagem um pouco mais recuperada.